Max Weber dizia, e eu gosto muito dessa frase, que o homem é produto do meio no qual vive. Então as pessoas vivem em função das regras, elas se desenvolvem em função das regras. As pessoas, cada ser humano, ele vive em motivação, por motivação de dois aspectos fundamentais: a dor e o prazer. Isso vem desde Epicuro. Todo mundo age em função dos seus próprios interesses. Todo mundo, sem exceção. A questão é, até onde vai o interesse próprio? Aí tem a Golden Rule, que é a regra de ouro. Não fazer ao trem aquilo que você não quer que o trem faça a si próprio. Então, esse é o equilíbrio que se busca na questão que motiva as pessoas em função da sua busca pela satisfação ou da fuga da dor. Quando um país impinge, quando impõe mais dores do que oportunidades de satisfação, o que nós podemos esperar? Pessoas que vão dar jeitinho de buscar a satisfação fugindo da dor. Dar o jeitinho. Você acha que na Nova Zelândia não se dava jeitinho? E para evitar os jeitinhos, cria-se o quê? Burocracia. E para burlar a burocracia surge o quê? A corrupção. E para evitar a corrupção surge mais o quê? Mais burocracia. E é um ciclo vicioso. Então são as regras que fazem com que um país, um povo, uma nação possa se diferenciar de outro. Porque todos nós temos a mesma constituição física e mental de qualquer ser humano no planeta. O que fez o Brasil? Causas e problemas. Administração centralizada, com espelhamento em todos os estados e municípios. Todo o sistema administrativo ele é espelhado nos estados e nos municípios. O modelo é aquele modelo que nós vimos na primeira palestra, né, que é o modelo de desconcentração, porém, que diz o quê? Você tem que fazer isso e o seu ente também tem que fazer aquilo. O grande erro do Brasil começa no artigo 1º da Constituição Federal, quando diz que estados, municípios, os estados, os municípios e o Distrito Federal é que formam a federação. Tentou-se reinventar a roda já no primeiro artigo com um federalismo de 3 níveis. Não existe isso no mundo. Talvez em Hotentota, um país imaginário, ou na Esbórnia. Não existe. Como é que uma cidade vai estar ligada com o governo federal? Então, para que serve o Estado? Então, acaba com o Estado de uma vez. Tributação centralizada. Aí, com esse modelo, tudo que é arrecadado na cidade vai para onde? Vai para Brasília. 75% de todos os 40% do PIB vão lá para Brasília. Legislação horizontal. Tudo que é feito em Brasília de legislação tem que valer para o país inteiro, independente das diferenças, das características, das regionalidades, não importa. O amazonense e o gaúcho têm que cumprir a mesma coisa. O amazonense está preocupado com o jacaré e o gaúcho está preocupado com a boiada, com a ema. Tem ema lá? Não tem. Constituição analítica.
Por que analítica? Porque existe a Constituição analítica e a sintética de princípios, que é uma Constituição simples. A nossa Constituição, claro, porque princípios são respeitados. Agora, o que acontece? Nós temos uma Constituição analítica, ou seja, que quer prever tudo, positivar tudo. Quer prever qual é a cor da cueca do funcionário público do Senado para usar nas quartas-feiras dos anos bissextos. Esse que é o pior. Aí todo o sistema, toda a legislação, seja ela constitucional ou infraconstitucional, tem que ser repetida nos estados e nos municípios. Então não dá. Essa Constituição analítica, que procura detalhar todo o processo, ela ainda produziu 66 emendas. Tem mais um detalhe ainda, meus caros. 88, desde 1988, nós temos 4,2 milhões de normas legislativas. Não tem como, né? 4,2 milhões de normas legislativas. Claro, das 3 esferas, federal, estadual e municipal. Tem mais um detalhe ainda. Essa Constituição Cidadã, que é a 8ª Constituição, eu aqui falei dessa Constituição, a da Suíça, 1843, ou 1847, tá? É uma. Fora banco, fora tudo, né? O problema é sistêmico, né? Decisões políticas centralizadas. Então, você abre um jornal de bairro, está lá a primeira página com decisão, com notícias de Brasília, e não notícias do bairro. Então, é evidentemente que todas as operações ilegais são executadas em Brasília. Aliás, até é interessante observar que dessa legislação horizontal, cujos 4,2 milhões de normas legislativas já existem desde 1988, segundo a revista Exame, 40% é inconstitucional. 40% não poderia estar valendo. Mas a Constituição Cidadã permite que você entre com mandado de segurança, né? Só que o efeito não é difuso, ele só vale para você. Aí você também precisa entrar com mandado de segurança, e você também. Que bonito, né? E por isso que os nossos tribunais, 5 tribunais superiores, têm milhões de processos para serem julgados. Hoje, não se sabe direito, mas há uma expectativa de que existem cerca de 100 milhões de processos parados nas cortes brasileiras. Ou seja, o ônus da culpa é invertido. Claro. Juiz de primeira instância é 5.000, né? Cada juiz de primeira instância, 5.000. Exatamente. Muito bem. Essa centralização afeta, então, todos os aspectos da vida dos cidadãos, das comunidades, e, claro, cidades, estados, enfim, e a sua vida. Esse é o principal. Afeta a vida de cada um. É preciso compreender isso. Enquanto não se compreender quem está batendo na sua cabeça, você não vai acordar. É isso que precisa ser compreendido. Isso aqui é um quadro que eu não vou descrever aqui por causa do tempo, mas toda essa faixa vermelha aqui é praticamente o dinheiro que você deixa com o governo. Tá? De impostos de tudo que é tipo. Taxas, impostos, contribuições, e olha,
tudo que você paga, pedágios, tudo, porque quando você paga um pedágio, também está pagando impostos lá, sabe? Você paga uma previdência privada, paga um plano de saúde, tudo, sem exceção. Aí tem o resto, né? Até o que o ladrão leva embora, né? Portanto, meus caros, por isso que nós não falamos mal de partidos políticos, não falamos mal de políticos, não falamos mal de governantes, porque tudo isso são apenas consequências deste grande inimigo público número 1, que é o modelo de Estado. Este é o inimigo público número 1 do povo brasileiro. É o modelo de Estado. Então, para nós, pouco importa essa discussão de esquerda e direita. Podemos até nos indignar com alguma coisa que a esquerda faz, ou que uma outra da direita faz, ou que o liberal, pô, mas isso aí, liberal usa maconha, não sei o quê, discute essas coisas todas, não leva a absolutamente lugar nenhum. Porque o problema está aqui. Esse cara aqui, ó, que virou o Brasil de cabeça para baixo. Sonhar com o país que todos queremos, realizar os sonhos que temos para as nossas vidas, a vida de cada um, a vida de nossos filhos. Sim, podemos. Nós podemos realizar esse sonho, sim. Acho que todo mundo sonha com isso, né? A gente sempre... Quem aqui, quando era criança, não ouvia ou ouvia o Brasil é o país do futuro? Todo mundo, né? Teve o quê? Teve gente que deu o dente de ouro acreditando nisso, né? Aí o personagem do Jô, eu acreditei! Quando a gente era criança, a gente marchava, né? As alianças na escola. Muito bem. Mas nós podemos, só que a gente tem que ser objetivo. Objetivo. Eu vejo nas redes sociais as pessoas reclamando e xingando, porque essa corja, porque esses vagabundos, e não sei mais o que. Pelo amor de Deus, isso não leva a nada. Absolutamente a lugar nenhum. A não ser, talvez, para aquilo que os que estão ocupando o poder querem que você se distancie cada vez mais da política, para que aqueles que não gostam da política sejam um grupo maior, para os que gostam possam governar. É esse o jogo. Ideologias, gente de esquerda e de direita, que me perdoem, vocês estão sendo usados. Só isso. Porque a coisa toda é poder. Lembrem-se sempre, dor e prazer. Poder dá prazer. Então vamos à objetividade. O federalismo é autonomia, como nós já vimos, autonomia dos estados, dos municípios, autonomia tributária, judiciária, legislativa e administrativa, subsidiariamente. Esta é a solução objetiva para o país. Quando eu falei de outros países, é muito importante dizer, mais uma vez, quando a gente fala de outros países, eu não estou dizendo que os outros países são maravilhosos, que são lindos, paraísos, etc. Não. Todos os países têm seus problemas. Todos os países também têm suas questões de poder, as suas brigas, disputas internas de poder. Mas as regras que eles têm fazem as coisas funcionarem melhor. Um amigo meu, cônsul, me disse uma coisa uma vez. Muito bem. Então vamos, considerando esses aspectos todos que nós discutimos sobre federalismo nos outros países, outros modelos,
unitarismo, etc. O que nós estamos propondo é um estudo geral de todos esses países que nós abordamos, principalmente a Suíça, a Alemanha, o Canadá, a Espanha e os Estados Unidos. Porque são modelos que relativamente deram certo, né? Pegamos um pouco da Austrália, etc., mas em termos de inspiração de modelo, para pegar o que é as rodas, tudo que era roda, porque a gente tem que copiar a roda, não querer reinventar a roda. Se nós vamos enfeitar a roda aqui, é outra história. Mas nós não podemos modificar a circunferência. Não tem como. É regra da física. E ao tentar fazer isso, deu o que está dando no Brasil hoje, né? Então, o que nós estamos propondo, não posso dizer, nós não julgamos donos da verdade, então que isso aqui é a coisa absoluta, que isso aqui é o tudo certo, 100% certo. Mas com certeza, tenho certeza de que tudo isso aqui foi inspirado nos melhores modelos para formar um modelo melhor do que todos. Por quê? Porque nós não copiamos os erros que os outros cometeram. Nós copiamos os acertos. Porque se errar é humano, acertar também é humano. Então vamos acertar, ué. Então o governo federal pode realmente ficar com poucas coisas. Pode ficar com moeda, pode ficar com forças armadas, pode ficar com as relações externas, o Supremo Tribunal Federal e secretarias de assunto de interesse nacional, normativas. Acaba-se com os ministérios. Nós temos 40 ministérios praticamente hoje. Acaba com tudo. 40 é um número sugestivo, né? Então vamos às cidades. Autonomia plena, né? A cidade, eu falo de cidades, municípios e comunidades, né? Pode ser vilas, aldeias também. Autonomia plena, inclusive quanto à forma de gestão, com ou sem prefeitos, com ou sem vereadores. E eu diria mais, até que não está nessa prancha, com ou sem partidos. Cidades não precisam de partidos políticos. E nós estamos fundando um. Cidades precisam de administradores. Ninguém está falando isso. Por quê? Por causa dos interesses. Mas para que tanto partido dentro de uma Câmara Municipal? Tem lá em Curitiba tem coligação de 30 partidos, gente. Pelo amor de Deus. Quando faz aquela propaganda eleitoral, olha, nem o locutor de futebol consegue acompanhar aquela aceleração que diz da voz no final, quais são os partidos que compõem a coligação. Eu dou risada, gente. Não tem lógica um negócio desse. Eu sei, por causa das leis, etc., né? Mas aí que está. As regras fazem as coisas funcionarem de uma forma esquizofrênica. Nós estamos funcionando de forma esquizofrênica. Livre constituição de comunidades. Nos cansamos. Todo mundo aqui. Cada um aqui tem mais 20 pessoas, 30 pessoas, parentes, amigos, relacionados, etc. Vamos sair daqui, vamos comprar uma terra, vamos fundar uma cidade para nós, com as nossas regras. Podemos fazer isso? Não. Não podemos. Então, mas que raio de democracia é essa? Que raio de liberdade é essa? Se fizer, tem que pedir autorização para a Assembleia Legislativa, já tem que ter deputado, já tem que pagar, já tem que não sei o que mais. Aí tem que pedir autorização para poder ter prefeito? Não, mas como é que vai ser? Fazer lei orgânica, escambau? Pare. Bem lembrado do meio ambiente. Né? Tem que ter a Câmara, com um mínimo de 9 vereadores, com salário, com tudo.
Santa paciência, né? Autonomia administrativa, financeira e segurança para bairros, distritos, regionais, como o Clóvis falou, conhece bem os Estados Unidos da América. Muitas cidades grandes têm autonomia, têm os bairros com autonomia, né? Los Angeles, por exemplo, é fantástica nisso, né? Tem, até a segurança tem fardamento próprio dentro do bairro, imagina, né? Dallas também. Então. E decisões, muitas decisões por referendos e plebiscitos. Por quê? Porque todo mundo esquece quem é o cidadão. O cidadão é o pagador da conta. É o condômino. É o primeiro interessado no que vai acontecer na sua cidade. Então não adianta eleger um cara e entregar a batata quente na mão dele. É muito melhor ir na rua ou ir na Câmara de conselheiros e não de vereadores remunerados. É muito melhor atender ao chamamento de um conselho gestor municipal e vamos votar essa lei aqui que foi votada pelos conselheiros, sim ou não. Como é feito na Suíça, como é feito nos Estados Unidos, em várias comunidades, aqueles filmes que você vê o prefeito, o administrador da cidade, chama a população lá para o estábulo grande, né, para um barracão, para a prefeitura, para a escola, seja onde for, para a praça pública, né, para o coreto, sabe? E vamos decidir sobre tal tema. Isso é participação, isto é cidadania. Não é dizer que você tem que votar e depois você esquecer em quem votou, porque tanto faz. Eu que sou um sujeito esclarecido, e vocês também são, mas eu quero dizer, eu fico apavorado quando chega a eleição. Eu fico apavorado, porque eu não sei em quem votar. Não sei o que fazer. E me sinto mal se eu for anular o meu voto. Então, veja, crise de consciência que dá. Tributação. O imposto único federal sobre todo o consumo do país. O imposto estadual sobre o consumo variável e o idem para o município. O que é esse imposto aqui? Por que esse imposto? Vocês imaginem que esta cadeira aqui atrás, ela tem tecido, ela tem plástico, ela tem rodinha de metal, ela tem rolamento, ela tem grampos, ela tem costura, tem o tecido, enfim, tem uma série de insumos que compõem essa cadeira aqui. Certo? Todos esses insumos são fornecidos por fornecedores para a montadora, a fábrica que produziu, manufaturou esta cadeira. Todos os fornecedores também compraram os respectivos insumos para produzir o tecido, para produzir a peça de plástico, para produzir o parafuso, para produzir isso, produzir assado. E todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva também compraram de outros integrantes da cadeia produtiva, das respectivas cadeias produtivas, até chegar nas fontes primárias: petróleo, mineração, floresta, campo, enfim, agricultura, não importa de onde. Desde todas essas fontes primárias até chegar na ponta do consumo final, todas as etapas de todas as cadeias produtivas pagam impostos. Imposto em cascata. É o imposto em cascata, ou em cachoeira, ultimamente, né? E o que aconteceu, minha gente? Aconteceu que nós multiplicamos por 2, por 3, por 4, por 5 o valor original dos produtos sem os tributos. E o Brasil... Para todo mundo ter ideia,
Não, 67% se você pegar a bateria, falando da bateria, pegar a bateria no preço final. Porque o que acontece é o seguinte, aí é outro engano. É engano mesmo, é a pílula de fel, né, douradinha, para enganar mesmo. Porque acontece o seguinte, se isso aqui é vendido por 10, sem os tributos, poderia ser vendido por 10, sem nenhum tributo, e ele é vendido por 20, com todos os tributos, então nós não temos 50%. Nós temos 100%, porque dobrou o preço. E, então, com 67%, pelo que eu lembro da tabela que nós temos, que demonstramos isso, tem mais ou menos 130%. Né? Por que é mantido assim? O Roberto Campos que dizia, o Brasil foi construído para não dar certo. Né? Que não se preocupem com a burrice, porque a burrice é uma coisa garantida para o futuro. Pô, só que nós estamos aqui para mudar isso, né? Porque nós temos o poder para mudar. Primeiro, o poder do livre-arbítrio para mudar. Então, se nós tomamos o conhecimento da informação, nós podemos mudar. E agora tem esse veículo chamado federalista para poder fazer isso. Porque tem que ter o veículo. Depois o João vai explicar sobre a razão, né? A existência desse veículo. Então, vejam. Nesse modelo aqui que nós estamos propondo, é o tributo somente sobre o consumo, que nos Estados Unidos é conhecido como sales tax, né? Sales tax. Na Europa também, vários países cobram somente sobre o consumo, né? Aí tem o tal do IVA, coisa e tal, né? Que muita gente confunde com o ICM, aqui do Brasil, e fazem um monte de confusões, sabe? A nossa tese aqui simplesmente é retirar todos os impostos de todas as cadeias produtivas, ou seja, nenhuma empresa que fornece para outra vai pagar imposto. Simples. Vai acabar a sonegação, porque você acaba com esse tipo de obrigação. E, na ponta final, o varejista vai receber o dinheiro correspondente ao imposto, e vamos exagerar que fosse 30%. Tá? Mesmo assim, fosse 30%, nos Estados Unidos é 5, 6, 7, 4, 3, dependendo do estado, né? Vamos exagerar que é 30%, porque o nosso modelo que estamos propondo é diferente do americano. Tá? O produto de 10 custaria 13 e não 20. Então, com esses 3 reais de imposto, ou 30%, X vai para o município, né? Cuja alíquota é variável, porque cabe a cada município estabelecer a sua alíquota. Outro X vai para o Estado, que cada Estado também estabelece a sua própria alíquota, e o X fixo para a União. Então, a União arrecada de todo o país, vendeu uma caneta, ela vai ter X% de todas as canetas no Brasil. Tá? A guerra fiscal que o Clóvis pergunta, primeiro que é uma besteira, sabe, extraordinária, porque não existe guerra fiscal, existe competição entre os estados que utilizam dos benefícios fiscais. Claro, tem um monte de imposto, então eu vou trabalhar com esses impostos para trazer mais investimento para cá. É uma coisa óbvia, né? Dor e prazer, lembre-se sempre, né? Então, com o governo central querendo acabar com isso, e enganando os governadores, enganando os políticos, etc., estão enganando os políticos, imagine. Né? Enganando governadores que estão olhando somente o seu orçamento de hoje, sem olhar o futuro do seu Estado amanhã. A União ainda fica com o governo. Claro, perfeito. Perfeito, perfeito. O que o Frederico, que é empresário, falou, que nós ficamos fora do contexto da competitividade mundial. Com certeza. Nós não temos condições de competir nem com o Uganda desse jeito.
Não temos mesmo. E aí vem o sindicato, você coloca o pessoal para gritar em porta de... Claro, não. Aí o resto das consequências, né? Os empresários vão para a Fiesp pedindo proteção à indústria nacional, os preços então vão ser elevados, as barreiras protecionistas elevadas, né? E quem paga a conta? Nós. Nós é que pagamos essa conta, sabe? Então aí vem os liberais e dizem, pô, mas o empresário não pode fazer isso. Eu digo, pô, mas peraí, o cara faz isso porque senão ele vai quebrar a empresa dele. Quem tem que fazer a parte dele é o governo. O governo, só que o governo não vai fazer porque ele está estruturado em cima desses impostos. Eu digo para os empresários, vocês estão batendo no alvo errado. Eu já não posso dizer batendo no cachorro errado, porque agora, né, com essa onda toda, né, então, estão batendo no alvo errado. Por quê? Porque o Brasil não precisa de uma reforma tributária, precisa de uma reforma do sistema tributário, que é destributar a empresa e tributar o consumo. Simples assim. É claro que a União fica ainda com as aduanas, ou seja, o imposto do comércio exterior. Os estados ainda podem tributar também, fazer outros tipos de tributos. Cada estado vai ter autonomia para isso, né? Se vai atrair investidores ou se vai afugentar investidores, é a arte de cada estado, né? Então aí tem bebidas, cigarros, jogos supérfluos. E você sabe que bebidas, cigarros, jogos e supérfluos é o que mais traz imposto. Incrível, né? Municípios também com liberdade tributária. O benefício é óbvio, né? A redução dos preços dos produtos brasileiros, eu diria que é na ordem de 50%. 50%. Aumento do poder de consumo das pessoas. Aumenta automaticamente. Sem aumentar o salário, aumenta o poder de consumo. Claro que vai arrecadar mais, né? Aumento da atividade econômica, é exatamente isso que acontece. Mas o objetivo do governo vai mudar. O governo não tem que arrecadar mais. O governo tem que governar naquilo que é estrito ao seu papel. Nós temos que acabar com esse orçamentavirismo, essa síndrome, essa ganância orçamentavirista. Eu digo, o certo seria ganância orçamentária. Essa palavra orçamentavirista fui eu que inventei. Então, se o Magri podia inventar o imexível, eu posso inventar também. Ué, qual é o problema? Geração de empregos e ampliação dos salários, é óbvio. Quanto mais emprego disponível no mercado, maior a disputa por empregados, maior o salário. É óbvio isso. Que é via mercado isso, não via decreto. E vou dizer mais uma coisa, com a legislação trabalhista nos estados, e não mais na CLT, válida para todo o Brasil, porque a CLT é feita em São Paulo, mas tem que valer para o Piauí, vai ter estado que vai ter legislação que vai permitir, como é lá nos Estados Unidos, eu uso aqui a referência, porque o Clóvis está aqui, conhece bastante, lá pode receber por dia, pode receber por semana, pode receber por quinzena. Não precisa concentrar, todo mundo recebe no dia 1º ou dia 10. Aí todos os bandidos ficam loucos de felicidade, né? Porque já sabem que nesse período, né, é a safra, né? Só trabalho no dia 10. Só trabalho no dia 10. Não deixe de fazer hora extra. Né? Muito bem, vamos lá. E tem mais um detalhe. Salário mínimo, ele é excludente. Excludente. Porque se eu pudesse empregar uma pessoa que não sabe fazer nada para ficar cortando a grama do meu jardim e cuidando das coisas da minha casa, pagando trezentão e comida para ele vai estar louco de feliz com isso. Mas você vai estar explorando eles. Bom, então eu vou deixar ele na rua. Além de eu estar pagando isso, eu vou estar ensinando ele a pintar, vou estar ensinando ele a trabalhar com jardim, vou estar ensinando ele a fazer isso fazendo assado. Por que eu não vou ensinar? Eu quero que ele faça bem feito.
Ele vai aprender e depois vai sair, ó, patrão, se você não pagar mais, eu vou ter um cara me oferecendo. Você tem razão, agora você sabe. Pois é. Segurança, vamos lá. Todo mundo se sente inseguro hoje, né? Aí as pessoas costumam dizer que o bandido se faz por causa do sistema econômico. Não é bem assim também. Existe uma série de fatores, né, que vêm desde a educação, desde as regras fracas, desde a corrupção do sistema judiciário, desde a corrupção da polícia, enfim, é um conjunto de fatores sistemicamente funcional para o crime. Até direitos humanos agora já tem para proteger o bandido desse jeito, como, né, só o bandido, então o policial, né, com raríssimas exceções, recebe uma condecoração. Então, o que está errado? Está errado o sistema de segurança dentro do ponto de vista econômico e da sua organização. Bom, primeiro, nós temos polícia militar e polícia civil em todos os estados. Polícia militar? Como é que é? Militar? Militar? Gente, isso não existe no mundo inteiro um negócio desse. Ué, polícia ou é militar? Então, a nossa proposta não é a fusão das polícias, mas é a criação de uma nova polícia estadual, utilizando dos melhores homens e mulheres que compõem as duas polícias para formar a polícia estadual, que não vai fazer o trabalho que ela faz hoje nas cidades. A polícia estadual tem que ser complementar. A polícia estadual tem que estar presente quando chamada. A polícia estadual tem que ter os melhores equipamentos que as cidades têm. A polícia estadual, quando for chamada, é porque o negócio esquentou mesmo. Precisa de tecnologia, precisa do peso, de treinamento, de gente capacitada. As cidades não precisam receber, aqui embaixo, não precisam receber como São Paulo. São Paulo tem 645 municípios. 640. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo tem que se preocupar com 645 municípios na segurança pública que é do Estado. E ainda brigar com a Polícia Metropolitana nas cidades que têm 200 mil habitantes para mais. Isso é um absurdo. Já pensou a logística disso, gente? A logística absurda para atender, se preocupar com desses 645 municípios, provavelmente 600 municípios têm menos de 50 mil habitantes. E essa conta fecha, por quê? Porque dos 5.600 e 560 municípios no Brasil, 70% a 75% tem menos de 20 mil habitantes. Então eu pergunto, será que precisa se preocupar em ter uma ou duas viaturas novas lá? Tem que ter o policial militar, tem que ter o policial civil, por causa das atribuições de cada polícia? Não seria muito melhor a polícia? Qual é o objetivo da polícia? Proteger o cidadão, resolver as questões criminais, etc. Ora, então capacita lá, a cidade lá tem 10 mil, 20 mil habitantes, elege lá o seu delegado, né, como é feito lá na América do Norte, elege o seu delegado, elege lá o comandante da polícia, se for o caso, contrata lá, imagina uma cidadezinha de 5 mil habitantes, contrata lá 2 capial com um Chevette 78 e está resolvido o problema de segurança na cidade. Como assim está resolvido? O que acontece numa cidade de 5 mil habitantes? Nada. É roubo de galinha. Briga de bêbado,
de futebol de várzea, de homem que bateu em mulher, mulher que bateu em homem, que agora também, né? O inverso agora também. E quero ver quando é que vão inventar a delegacia do João da Penha, viu? Porque da Maria da Penha já tem, né? Agora precisa do João da Penha. Então, meus caros, cada cidade resolve o seu problema de segurança. E as grandes cidades vão ter a polícia metropolitana, equipada, de repente conurbada com as cidades próximas, enfim, vão resolver seus problemas. E a polícia do Estado vai intervir quando necessário. E a Polícia Federal, que continua existindo, vai resolver problemas federais. É simples assim. E ainda nós vamos ter, aqui está previsto como Guarda Nacional, mas nós já estamos mudando esse conceito para Defesa Civil Especial. O que é a Defesa Civil Especial? É uma mistura do conceito da Guarda Nacional Americana com a Defesa Civil Brasileira. Por quê? E não só com a Defesa Civil, mas com o serviço militar obrigatório. Que tal a gente acabar com o serviço militar obrigatório, deixar que o Exército seja ocupado por profissionais, por quem quer realmente ser soldado, quem quer servir, não é servir ao Exército, não, eu quero ser profissional do Exército. Eu quero servir a minha pátria deste jeito. Então eu vou entrar no Exército, vou ser selecionado pelo Exército, vou passar pelos testes, Exército, Força Aeronáutica, Marinha, enfim, e ponto. Não é concurso público não, pelo amor de Deus. Tá? Contrato, né, e acabou, de 3, não, de 5 anos. É coisa séria, não é brincadeira. É ser profissional. Fazer carreira lá dentro, se for o caso. Tá? E o serviço militar obrigatório acaba sendo substituído pela Defesa Civil Especial, que obriga a todo jovem de 14 a 16 anos a se alistar e servir na Defesa Civil Especial. Lá ele vai aprender escotismo, lá ele vai aprender a atirar, vai aprender a lidar com turbas, vai aprender a atender emergências, etc., vai atender primeiros socorros, vai aprender a ser patriota, vai aprender a ser respeitador das leis, vai aprender a ter moral, vai aprender tudo, tudo que um cidadão precisa, vai aprender a trocar uma lâmpada. Durante 2 ou 3 anos de serviço obrigatório. Meninas e meninos, com uma medida dessa você resolve o problema de criança na rua num decreto. Claro que tem que organizar. Mas pega a estrutura já pronta do Exército, transfere isso para o setor civil e faz a coisa acontecer. Mais ou menos o que faz o tiro de guerra hoje. É, complementa. O tiro de guerra é um bom exemplo. A comando do prefeito. O prefeito é o responsável É. de guerra. O Exército só fornece a equipe. Isso mesmo. Tá, pode ser período de transição e tudo, usar o expertise das Forças Armadas para poder fazer isso. Né? Então, dá perfeitamente para fazer isso. E então vocês podem imaginar que tipo de cidadãos que nós vamos ter daqui, digamos que fosse começar hoje, daqui a 10 anos, que tipo de cidadãos que nós teríamos? Fantásticos. Fantásticos. E, além disso, aqueles que quiserem continuam ligados à Defesa Civil, estão em casa, aconteceu um problema, ele já sabe o que fazer, já está preparado. Ele recebe o sinal, já sai correndo, já sai fardado. Ele já sabe o que fazer. A mobilização é imediata. Isso tem no Japão os bombeiros voluntários. Claro, Eles já têm o uniforme dentro de casa. claro. Aconteceu, ele já põe, já
Claro, já sabe. Japão, Estados Unidos também, sabe? A Suíça, vários. Por que não implantar aqui, gente? Qual é o problema? No que nós somos diferentes dos outros? Só nas regras. Isso vai determinar, esse novo modelo de segurança pública, o fim das atribuições cruzadas, a racionalização dos custos com a otimização de resultados. É evidente, vai cair o custo. E vai otimizar os resultados, porque nós vamos ter realmente polícias preparadas aonde for necessário. Valorização das carreiras. Vai valorizar a carreira do policial realmente. Sobre as leis, quando tem lei demais, né? Leis demais. As leis inúteis debilitam as necessárias. Imagina 4,2 milhões de normas legislativas, o que faz? Aí surge aquela história da lei que pega, lei que não pega, né? E agora já tem as leis que pegam temporariamente, que quando ela é lançada, sai todo o corpo oficial em cima do cidadão durante 1, 2, 3 semanas, vai todo mundo para a televisão, prendi esse, autuei aquele, coisa e tal. Depois, acabou. Esquece. A organização do judiciário, então. O STF, a União fica somente com o Supremo Tribunal Federal, Corte Militar, Corte Administrativa Federal e o fim do STJ. Claro que é o fim do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral. O máximo que vai ter um Conselho Nacional Eleitoral para as eleições presidenciais. Ponto. Acabou. Com o fim do STJ, por que tem que acabar com o STJ? Porque é uma excrescência. Duas cortes supremas para cuidar das mesmas coisas. Porque uma não deu conta, então criou-se a outra, né? Então põe fim nisso. Até porque, com a infraconstitucionalidade encaminhada realmente para os estados, que vão passar a ter a prática, né, a possibilidade de fazer suas próprias leis, fazer seus próprios códigos de processo civil, penal, trabalhista, etc., vai ter a própria Corte Suprema. Então vai ficar tudo lá, vai ficar tudo dentro do Estado. Somente vai para a Corte Suprema, ou o Supremo Tribunal Federal, aquilo que for realmente pertinente à Constituição, de princípios. Os Estados Unidos recebem cerca de 100 a 150 processos por ano na Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal brasileiro recebe 500 mil processos por ano. É possível julgar? É possível fazer justiça? Justiça que tarda é justiça que falha. Então, os estados vão ter todas essas atribuições aqui, com júri popular, tribunais, né, de júri popular, com câmaras de apelação, as instituições, o reforçamento das mediações e arbitramentos prévios. Tem que instituir isso melhor. A arbitragem é um negócio que resolve e mantém as partes negociando, unidas ainda. Porque a maior parte das encrencas é problema de comunicação. 90%. 10% é picaretagem, 90% é problema de comunicação, ponto de vista diferente. E nos municípios, juízes eleitos a cada 2 ou 3 anos. Diferentemente dos Estados Unidos, que lá qualquer um pode ser juiz, nós aqui estamos propondo que eles sejam advogados, formados e que tenham feito uma escola da magistratura para poder saber o que é ser juiz realmente. E com detalhe, não pode ter sido político, não pode ter sido do Poder Executivo. Ou faz carreira pura, ou não vai ser juiz. Chega de ter gente que transita nas 3 esferas, né, nos 3 poderes, é um absurdo. Eu não vou aqui citar nomes, mas acho que todo mundo começa a lembrar dos nomes, né, aqui, sabe? Até porque, na eleição de juízes distritais, que é onde acontece 70% dos problemas judiciais que ocorrem, é na base, são problemas comuns, não precisa
briga de condomínio e parar no STF. E é o que acontece, gente. Então, o melhor controle externo do judiciário é por aquele que paga a conta e que espera a contraprestação daquilo que pagou. É muito simples, é uma fórmula absolutamente simples. Na questão do Congresso, né, da questão da legislação, a Câmara continua bicameral, mas as leis que afetem estados em emendas constitucionais devem ser referendadas por 2/3, 4/5, 3/4, enfim, qual vai ser a determinação constitucional para que em assembleias ou referendos, porque vai ter estado cuja Constituição vai dizer que a proposta vinda do Congresso tem que ser aprovada por referendo do povo. E vai ter estado que vai dizer, não, aqui é a Assembleia Estadual, que vai ser decidida pelo povo também, se é a Assembleia ou se é o povo. Com isso... Não vejo uma necessidade de abrir o bicameralismo, porque o deputado federal no federalismo só vai legislar para a União. Não vai ter necessidade mais do senador. É que o senador, o Senado, ele tem um papel fiscalizador da Presidência da República, tem um papel fiscalizador da Câmara e reúne a Casa na formação do Congresso para a aprovação das novas leis. Só que tem um detalhe, e principalmente das emendas constitucionais que deverão ser ratificadas pelos estados. Mas tem mais um detalhe, os senadores eles têm que ser aquele tipo de estadista, o grande conselho da nação. O Senado ele vai ser formado por pessoas de altíssima qualidade. Os deputados federais também vão ser de alta qualidade. Por quê? Porque não tendo mais verba para ser disputado em Brasília e senador não tendo mais a capacidade de fazer lei, porque aqui no Brasil o senador faz lei, o que está errado, que senador não pode fazer lei, simplesmente vai se perder interesse. Sabe aquela pessoa que não se encaixa num ambiente que não é dela? É isso. Não precisa ter uma lei que defina isso. A lei que define o acesso, as atribuições é que vão definir que tipo de perfil que vai ter lá no Congresso, seja na Câmara ou seja no Senado. Então, existe mais um detalhe também. Nas propostas que nós estamos fazendo, eu confesso que eu gostaria de fazer mais coisas, mais ideias. Tem outras ideias maravilhosas também que a gente poderia propor. Só que quem tudo quer, tudo perde. Sabe? Você não pode caminhar exatamente em todos os pontos radicais. Esses pontos já são fortes, né? Então, mas a gente mantendo algumas coisas basicamente as mesmas, por exemplo, nós não vamos mudar a Assembleia do Estado, continua a Assembleia do Estado, continua o governador do Estado, continua a bicameral, continua o Senado, o deputado, só vai mudar o modelo, o perfil dessas pessoas, porque muda as atribuições, né? Com isso, benefícios, né? O fim da vereança federal, porque hoje o deputado federal faz isso. Esse modelo que nós temos hoje, ele ainda provoca esse tipo de distorção, né? Onde um eleitor do Acre vale mais do que o eleitor de São Paulo, sabe? Então, com isso é o fim da vereança federal, o fim do clientelismo e da barganhocracia que existe no país hoje e o respeito às diversidades regionais. Os estados também vão ter as leis de interesse geral, que devem ser aprovadas por referendos. Então, por exemplo, pena de morte, cassino, aborto, eutanásia, etc., tem que ser aprovadas pela população. Isso é de interesse geral. Não é por meia dúzia de deputados que vão ser pressionados por dezenas, centenas de ONGs, para cá e para lá, que dizem que representam a sociedade. Representam coisa nenhuma. ONG não foi feita para isso, ONG não pode ser partido político.
ONG é ONG, organização não governamental, que tem que viver sem dinheiro do governo. Onde já se viu? O Brasil é o único país do mundo onde a organização não governamental vive do governo. Ó. Pois é. Então, municípios, conselho municipal, referendos locais, né, os benefícios também, fim do clientelismo da barganhocracia, a prática da democracia jurisdicional, ou seja, eu vou me preocupar com o lugar onde eu moro, ou a região onde eu vivo, onde está a minha cidade. Evidentemente que o voto tem que ser livre e facultativo, né? E por que não, de repente, até, como bem lembrado pelo César, a candidatura isolada, sem partido político. Por que não? Né? Exatamente. O federalismo, então, é um modelo que harmoniza todos os interesses, praticamente todos os interesses, sem prejuízo de nenhum outro, né? Quer dizer, é claro que vai talvez prejudicar um ou outro que esteja mamando nas tetas hoje, etc., né? Mas é meia dúzia, gente. Quando alguém diz, os homens não vão deixar isso acontecer, é claro que não vão deixar se a gente for continuar pedindo para eles mudarem. Nós somos 140 milhões de eleitores, seremos 140 milhões de eleitores. Nós podemos mudar tudo isso, nós temos o poder da caneta inicialmente para assinar o apoio do partido, o registro do partido. Este poder, a caneta, o poder que eles têm lá em Brasília, nos estados e nos municípios, para fazer o que bem entenderem com a vida de vocês e de nós temos muito mais do que eles. Só temos que acionar. Temos um caminho a seguir. Criar um partido político não é o objetivo do federalista. É uma obrigação do federalista. É uma necessidade estratégica, legal. A legislação exige que nós criemos um partido. Você acha que eu queria criar um partido político? Acha que eu queria criar um partido político? Eu resisti por anos, desde 91, até que me convenceram, olha, se você continuar só no discurso, você não vai sair do lugar. Crie um partido político. Ok, eu vou começar a consumir a Engove, pronto. Vamos lá. E vamos fazer um partido que não seja igual aos outros. Desde então, eu me propus a conhecer os partidos. Como se diz, né? Outsider, né? O cara que está do lado de fora, sem participar de dentro da política. Então, eu vou conhecer como é que funciona isso. E quando a gente quer, o universo conspira. As coisas, as informações, as pessoas, tudo começou a se aproximar da gente para nos instruir, para nos orientar, para nos dar informação. Olha, funciona assim, a sacanagem está ali, a malandragem está lá. Então, nós não vamos fazer isso. Tivemos até pessoas que nos orientaram, está aqui uma solução, puxa, bacana. Então, ao longo desses 22 anos, quase 23 anos, deu para aprender muita coisa. Aprender o que não fazer em termos de partido político. Por isso que nós não temos político nos apoiando. Gostam da ideia? Claro que gostam. Quem não gosta? Mas eles não gostam do modo que nós fazemos partido. Porque aqui não tem voto cumulativo, aqui não tem voto por procuração, aqui os filiados decidem, escolhem quem vai representar o partido, inclusive o presidente nacional.
inclusive o candidato a presidente da República. São os filiados a que escolhem, em primárias. Nós adotamos o mesmo modelo, dentro das limitações legais que nós temos aqui no Brasil, das primárias americanas. Os estados têm peso federativo. Então, se você é candidato à presidência da República, Clóvis, você ganhou aqui em São Paulo, você vai levar 28 delegados para a Convenção Nacional. O Morita, candidato a presidente da República, ele vai levar os 19 delegados que ele ganhou em Minas Gerais, os 12 que ele ganhou no Rio de Janeiro, os 4 que ele ganhou no Acre, e assim por diante. E daí, com o conjunto dos delegados, de acordo com o que vocês debateram em cada estado, e os eleitores de cada estado, filiados ao partido, escolheram, vai ser aquele o candidato. E isso vai acabar envolvendo a sociedade toda. Isso é peso federativo. Isso é justiça. Bom, meus caros, eu vou encerrar, porque agora é o João que vai falar. Então, meus caros, olha, é isso. Eu acho que deu para passar o recado. E, finalmente, essa mensagem aqui do xará meu, Thomas Babington Macaulay, os políticos que dizem que o povo não pode receber a liberdade antes que saiba usá-la, me lembram aquele sujeito que decidiu não entrar na água até que soubesse nadar. Então, meus caros, quando alguém disser que o povo brasileiro não está preparado, diga que para aprender a nadar tem que entrar na água. Pode ler 500 livros sobre teorias, técnicas de natação, etc. Mas vai ter que entrar na água. Não tem saída. Muito obrigado.